Hoje nós temos uma convidada que é a Grace Alexandra Bra. Bra. Chique demais. Eu achei tão chique. E o assunto de hoje ele é tão interessante porque serve para muitas mulheres que são mães solo. São as dificuldades, os desafios de ser pai e mãe solo. E a Grace vai contar pra gente aqui um pouquinho da história dela, como ela conseguiu ultrapassar e subir esses degraus e está hoje em harmonia com os seus filhos. Tudo bom, Grace? Tudo muito bem. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite. Já disse antes para o Adriano que o próximo eu vou estar aí na bancada de vocês, tá? É lógico, assim a distância não dá não. Tem que ser aí do lado para dar um beijo e leva a garrafa de vinho pro próximo, tá? Também não acho que combinou com vocês isso aí não, viu? Assim que ela, né? Se fosse no Jô Soares, você ia dizer que era cachaça, mas é água. Não combinou. Mas não combinou não. Uma taça pro próximo, por favor, tá? Mas aí vão dizer que a gente está incitando a bebida e tal. É difícil. Falaram ao vivo dessas Mas vamos dizer de qualquer jeito, né? Porque a gente já é sucesso, né? E o povo diz mesmo. Pois é. Esse assunto é tão interessante que, assim, hoje muitas mulheres que a gente conhece assumem esse papel. Sim. Né? Indiferente de realmente serem sozinhas ou não. Eu estava pensando exatamente nisso. Porque tem muita gente, tipo assim, ai Camila, eu faço tudo, eu tô aqui com meu marido, sou casada, mas faço tudo. Cara, você também é mãe. Mãe. E fica presa às vezes na situação, é como eu até falei na chamada, né, nos stories, que às vezes você fica presa, mas você já é uma mãe, você já é sozinha. Isso. Né? E vamos nos espelharmos nas mulheres realmente que vivem essa situação. Então, até para a gente entender, Grace, quando foi que você realmente absorveu a responsabilidade e entendeu que você era mãe? Bom, eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe aos 21, do meu filho mais velho. E logo depois que ele nasceu, o pai dizia, ele é muito pequenininho, eu não sei pegar. Depois ele era muito pesado e eu não aguento ele no colo. E aí começou a se afastar, né? E aí é quando você diz assim, a responsabilidade é minha. Eu quis ter o meu filho, né? Eu quis ser mãe. E basicamente isso porque você se vê sozinha, né? E aí, assim, o que eu gostaria agora só de comentar, que é um programa, a ideia do podcast Elas por Elas, só para mulheres, uma rede de apoio, mas na nossa vivência, né, principalmente minha e da Adriana, que já vão em mais de 10 anos, a gente tem muitos amigos que assumiram esse papel. Não sou só as mulheres, a gente tem muitos amigos que, inclusive de vivência de sempre, de todos os dias, né, Adriana, que assumiram ou por necessidade, ou por querer ser pai e mãe. E é um grande desafio, porque é muita responsabilidade. Aí, não satisfeita com 8 anos depois, eu tive o segundo. E aí, o mesmo... Não, de outro relacionamento, né? Aconteceu a mesma coisa no segundo relacionamento? Infelizmente. Tem quantos dedos aqui? 5. E aqui? Não, me diga que você tem 10 filhos. Não, mas eu tenho eu tenho todos os dedos podres. Todos, sem exceção de nenhum. Amiga, mas se tu falar isso, vai acontecer mesmo. Não, já foi quebrada essa coisa aí toda. Passou. Assunto pro próximo. Você já foi quebrado, né? A gente já fez uma oração, entregou, entendeu? E já resolveu. Não, hoje ela é muito bem casada, com o Di. Uma promessa, diferente. Uma promessa, um ano sabático que a gente fez. Os dedos dela se consertaram. E aí o Di... Não, quando ela diz, posso descer aqui, eu boto 5 filhos. Aí ela botou assim, ó, os 5 filhos. Pronto, 5 filhos com 10 maridos, 5 exatamente. Pronto. Com todos os dedos podres. Quando a gente não quebra um ciclo, ele se repete. Sim. Foi isso que aconteceu. Né? Os 5 dedos é porque você tem os dedos da mão, não são iguais. Isso dá mas muito assunto. Né? E foi realmente o que aconteceu.
Não sou E diferente aí, dela, né? Passei a mesma situação. Tenho 3 filhos, 2 um relacionamento um do outro e continuo sendo mãe. Você vê como as coisas são, né? Eu até brinquei, disse assim, ó, eu me reconheço na história dela, porque é exatamente isso que aconteceu. Mas é muito difícil, né? Você vê que ela começou a se reconhecer como mãe antes de se separar, porque o pai foi se afastando. Já foi se afastando, mesmo estando lá, né? sim, sim, sim. E eu ainda brinco assim, eu costumo dizer hoje para as minhas amigas, algumas que estão passando recente agora por separação, né? Eu digo assim, olha, a primeira coisa é que você não se envolva com outra pessoa. Você precisa se reconhecer, você precisa se organizar, você precisa restabelecer a sua vida para depois você ter um novo relacionamento. E infelizmente, pai só é pai com- quando tá com a mãe. Não vou nem dizer a expressão que eu usaria, né? Que a Adriana sabe qual é a expressão, né? Mas pai só é pai quando tá lá com a mãe. Depois ele não é mais. São Grace, raros os casos. Grace, de acordo com a tua história, me conta uma coisa. Você viveu esse luto de ser Perdão, mãe? não... Você, como foi esse luto que você viveu de ser mãe? Qual foi o maior desafio para você quando você ficou só com seus filhos? A responsabilidade de arcar com os custos da casa, de você se preocupar com custos de escola, porque você tem a responsabilidade da escola, você tem a responsabilidade da farmácia, você tem a responsabilidade da roupa, né? Então eu acho que o maior desafio, o maior desespero, que foi o que a Adriana disse, né? Muitas mães, elas vivem, elas são mães e pais sozinhas, vivendo dentro de casa com o marido. Porque elas não têm a coragem de dizer assim, ó, chega para mim, não dá mais, eu vou seguir a minha vida. Então elas permanecem, elas continuam, muitas vezes por medo de assumir e de passar por dificuldades. Porque acho que a maior preocupação da mulher é faltar alguma coisa para o filho. Ou é o filho querer pedir alguma coisa e você dizer assim, ó, infelizmente não dá. Eu não posso, eu não tenho dinheiro. Então, eu acho que a maior preocupação realmente é essa. É de como você vai o que você vai fazer para manter. Aí você vem a tua vida do teu trabalho. Como é que eu vou sozinha sair para trabalhar e deixar os filhos com quem? Como é que você resolve? Fazia nessa situação? Meu Deus, vamos lá. Me conta uma memória que mais te marca referente à situação. Você estava querendo tinha que trabalhar e o filho não tinha com quem deixar. Não tinha, assim, eu tive, né, eu me organizei em uma determinada época, eu tinha sempre uma pessoa comigo em casa, então quando eu separei a segunda vez, a minha babá veio comigo, e eu disse, bom, eu não posso, eu preciso terminar minha faculdade, e foi assim, eles me viam final de semana. Eu chegava em casa com eles dormindo e eu saía com eles dormindo. E a babá deixava na porta da geladeira. Mãe, fui na escola. Mãe, precisa disso. Mãe, precisa daquilo. Mas peraí um pouquinho. Me conta um desafio que tu teve, um momento, uma história que aconteceu, que você tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar. Com quantos anos, mais ou menos, o teu primeiro filho tinha que acontecer essa situação? Eu acho que o mais velho com 10, 11 e o Lucas com 4, 5 anos. Eles têm 7 anos de diferença, então, quando né? você começou a ser mãe, o mais velho tinha 10, 11 e o mais novo 4, 5. Não, senhora. Não. Pois me explica, para eu entender. O mais novo, eu me separei, ele tinha 2 anos e meio. Aí voltei para casa da minha mãe. Uma grande, né, numa das questões, o que você teve de apoio, o que você teve de rede de apoio. Infelizmente, por questão religiosa, meu pai e a minha mãe foram muito assim, não pode, não deve, tá errado, sabe? Sempre muito a ferro e fogo. Então, uma das coisas que me marcou muito... Por conta da religião. A qualquer custo, por causa da religião. Exatamente. Aí, Então, quando eu separei, que eu voltei para casa da minha mãe, meu irmão é 4 anos mais novo do que eu. Então, meu irmão tinha 17 anos,
não dirigia ainda, eu já era habilitada. Vamos para uma festa? Vamos. A gente organizou as coisas todas para ir para uma festa. Deixou o Riva, na época, com 2 anos e pouco, dormindo. Aí minha mãe disse, não, pode ir porque eu vou ficar com ele. Você vai com teu irmão e pode, fica tranquila. Quando meu pai me viu saindo de casa, ele disse assim, para onde é que você vai? Não, você não vai sair. Você não vai sair de casa para arrumar um outro filho. Então isso aí foi a maior pancada, sabe? Foi ter escutado do meu pai isso. Você vai ficar em casa. E aquele dia eu disse assim, olha, hoje eu preciso arrumar a minha casa e a minha vida. Porque não dá para Então, quando ficar. você ficou mãe solo, você voltou para casa dos seus pais? Na primeira Voltei. vez, né? Da primeira vez. 2 anos depois eu voltei. Certo, agora eu entendi. Né? E aí, quando Eu você voltou para casa dos voltei. seus pais, aconteceu essa situação, que é uma situação que é uma geração que realmente acontece. Sim, sim. Aconteceu comigo. E foi um pouquinho pior, viu? Isso aí. E dói, né? E dói, né? Porque minha família é como a sua, muito religiosa. Muito mesmo. E eu também Só falta até a mesma. tinha uma religião diferente a minha, né? Então acaba que sou cristã, não sou de religião nenhuma, na verdade, né? E eu acredito muito em energia. Sim. Tudo é energia, né? Somos todos feitos. Não vamos entrar nesse tipo de coisa. Mas, enfim, estou querendo dizer o seguinte. É uma situação que você teve que voltar, você não foi, acabou não indo para a festa? Ou você foi para a festa? Não. 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 Aí Não. é uma situação que o próprio pai, amaldiçoou você por estar ferida naquele momento. Você acatou aquelas palavras como sendo verdade para a sua vida. E aquilo foi te martirizando mais ainda. E talvez tenha contribuído para que acontecesse novamente. Porque quer queira, quer. Acaba honrando, né? Essas coisas A questão do ciclo, né, Adriana? Os ciclos, eles acabam se repetindo. E assim, ó, tem uma coisa que é muito fundamental na psicologia, que a menina, normalmente, ela procura o pai na relação. É isso. Né? A gente não aceita, tá? Mas a grande realidade é essa. E às vezes nem o próprio pai, mas um pai totalmente diferente do pai. Mas você sempre vai pegar... Tem os dois E aí... E aí você busca uma outra pessoa para fugir dessa situação. E aí você se enrola mais ainda. Você está procurando o pai, mesmo que procure situações diferentes. Você vai achar uma pessoa, porque você ainda está ferida por dentro. Isso. E aí sempre a pessoa que você vai achar, ele cuida do seu pai em alguma situação. É verdade. E aí ela sai de casa, arruma outra pessoa e acontece a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Quando você se separou do segundo relacionamento, aí você não voltou para casa dos seus pais, não é isso? Aí não. Aí eu disse, olha, agora o pacote é meu, a responsabilidade é minha. Foi quando eu saí, eu brinco, digo sempre que eu saí do luxo para o lixo, porque eu saí de um apartamento de 3 quartos, com suíte, com sauna, no condomínio. Na casa dos teus pais? Não, na minha casa, já. Na minha segunda casa, no meu segundo relacionamento. Na casa dos seus pais até encontrar o segundo relacionamento. Exatamente. Certo. Até errar no segundo relacionamento, né? Porque foi errado também, né? E aí, quando eu saí do segundo relacionamento, eu saí de uma casa, de um lugar muito bom, para morar num lugar muito ruim. A minha mãe não queria, inclusive. E eu disse, olha, aqui eu consigo pagar as contas, me manter na faculdade e manter a babá comigo, para mim poder sair para trabalhar. E foi justamente a fase de que eu via os meus filhos dormindo. Eu saía de casa muito cedo e voltava para casa quase de meia-noite depois que terminava a faculdade. Então eu acho que esse período foram os 2 anos mais difíceis. Né? Porque foi assim, assumir responsabilidade literalmente sozinha. O meu irmão, na minha segunda casa, com o segundo marido, quando eu precisei alugar o apartamento, ele era meu fiador. Então, o meu digníssimo ex disse assim, você quer separar? Separa. Mas você vai levar todas as contas com você. Eu não pago uma conta do apartamento. E aí eu não podia sujar meu irmão, deixar de honrar com as coisas do meu irmão. E aí a gente começa a trocar o almoço pela janta, né? O que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Porque você está numa situação de ferida.
Você estava ferida. Sim. Você se viu completamente sozinha. Eu sempre tive muito financeiramente o apoio do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai sempre foi na minha casa. Meu pai, a Adriana conhece, a Adriana sabe, até mesmo pela questão religiosa, ele não entrava na minha casa, né? Ele só entrava na minha casa quando a minha mãe estava junto, senão ele não entrava. Porque ele Me achava desculpa, eu que quero era... saber qual a religião dos teus pais. Oi? Qual a religião dos teus pais? Testemunho de Jeová. Não aceita. Não aceita separação, não aceita filho. Não aceita nada. Tudo é errado, tudo é pecado. Tudo é errado e tudo é pecado. É assim, ó, para nós que não somos dessa religião, sério? é dessa forma. Eu acho que assim, não é um mérito, mas é o que eles acreditam. E acho que assim, fica muito a questão do pai e mãe achar que errou com a gente. Porque eu não voltei para casa da minha mãe quando eu me separei. Eu tinha os meus 2 filhos, eu me separei quando meu filho mais novo tinha 3 meses. E aí eu fui morar sozinha mesmo, eu tirei o pai deles de dentro de casa e eu literalmente morei sozinha com eles, coloquei os 2 numa escola, das 7 da manhã às 7 da noite. Diferente de muitas mulheres que voltam para casa dos pais, eu não voltei. Mas qual é o sentimento que fica? A sobrecarga nos filhos. Não é sobrecarga só, é que assim, ela ficava sofrendo a minha dor, como se ela tivesse errado comigo e por isso eu vivia naquela situação. Porque a minha mãe teve um relacionamento que não foi tão bom, mas assim, nunca se separou porque ela tinha medo do meu pai me levar embora. E aí meu pai ficou doente, faleceu e foi aí que ela voltou para casa dos meus avós. E eu não quis seguir desse jeito porque a minha mãe não tinha uma casa. E se eu voltasse, eu teria que voltar para casa dos meus avós. E aí eu ficava imaginando, se eu voltar para casa dos meus avós, eu vou estar fazendo... Com 2 crianças? Pensa a situação. Então, eu fui fazer tudo sozinha. Só que a minha mãe trabalhava, não podia tomar conta dos meus filhos, então os meus filhos tinham que ficar realmente no colégio das 7 da manhã às 7 da noite. E eu no meu emprego, porque eu tinha que viajar. Aí eu tenho uma grande amiga, que é uma grande irmã, que muitas vezes dormiu na minha casa para os meus filhos não dormirem sozinhos. Sozinho. Maravilha! Que é a Rose, que é assim, uma princesa na minha vida, um anjo, tanto quanto a Grace, ela sabe disso. E a minha mãe, às vezes, eu deixava no colégio na segunda-feira, minha mãe saía do hospital, pegava no colégio, levava para casa ou deixava na casa dela, a Rose passava lá e pegava. E aí, depois de um certo tempo, meu filho mais velho dizia assim, mamãe, eu não aguento mais ficar o dia todo na escola. Eu tomo conta do meu irmão. E aí, eles passaram aí mais cedo andando. O mais velho levava o mais novo, caminhando para casa. E eles ficavam e a Rose ia lá para casa dormir com eles. Porque era o que eu podia fazer. Então, graças a Deus, eu fui muito abençoada de ter pessoas que podiam ser o meu apoio. Mulheres, não pessoa da família, porque a coitada da minha mãe trabalhava em 2 hospitais, 7 por 36. 2 por 36. Eu digo que a família não é só aquela que você tem o sangue, não. De jeito nenhum. Você escolhe. Você pode muito bem escolher. As minhas amigas são minha família e eu digo isso com sinceridade. As minhas também. São minhas irmãs. Eu sei que eu posso contar. É sobre isso. É sobre isso, é o apoio, gente. Não tem coisa melhor do que você ter um apoio. E sem julgamento. Porque o amigo de verdade pode estar por ele, o teu fígado. Mas ele não está ali para te julgar, ele está ali para te apoiar. E nem te colocar em sóis, né? O amigo jamais critica na frente de ninguém. Ele critica depois que você fez. Você. Isso é verdade. Né? Então... E aí dessa bagunça da minha vida, né? Meu pai nunca deixou faltar nada, como eu disse, né? Financeiramente ele chegava junto, só que ele nunca mais se aproximou de mim. Aí os anos se passaram, a Adriana foi embora em 2022, janeiro de 2022. Em março de 22 eu conheci o meu atual marido, que não tem filhos e que entrou numa condição de saber que eu não posso mais ser mãe, né? Tanto que eu brinco com ele, digo, olha, eu vou deixar você sair, eu vou emprestar você, ou então vamos adotar, vamos ver o que a gente vai fazer, mas que não vai...
Não vai acontecer. E ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, ele conquistou os meus pais. E depois de 26 anos, meu pai me bateu e disse assim, Réveillon de 2023, meu pai me deu um beijo e disse assim, depois de 26 anos eu te dou um abraço de novo. E assim, hoje a gente voltou a conviver bem aí na minha casa, a jantar, a ligar, a perguntar, saber, a querer estar próximo, coisa que ele não fez, ele sempre foi muito próximo dos meus filhos, mas não de mim. E aí, o Papai do Céu, depois de uma promessa, de um ano sabático, de tudo que eu tive direito de fazer, eu ganhei de presente uma pessoa assim que me completa em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, e que é muito parceiro. Sensacional, gente, sensacional. É muito assim, você fala 26 anos, mas se você parar pra pensar, gente, um ano já é muita coisa, vale 26. 20 dias sem falar com o pai e mãe, amiga, já é difícil. Imagina 26 anos. E assim, até uma live que eu falei contigo, né? A gente ficar longe do meu pai e da minha mãe, tipo assim. E assim, a Adriana sabe, Adriana foi algumas vezes na casa da minha mãe comigo, então meu pai recebia ela bem, meu pai tratava, meu pai conversava, meu pai sentava, mas com ela. Ou com quem fosse comigo, não comigo. Era como se eu fosse indiferente na vida dele. A sombra, ela atravessava por ele. Né? E era realmente muito difícil. Agora, para você ver... Eles continuam com a mesma religião? Continuam. Afastado, mas ainda se diz ser. E olha que engraçado, o pai dela realmente nunca deixou faltar nada para ela, para os meninos, financeiramente. E qual era a minha percepção de fora, tá? Que ele tinha uma mágoa tão grande com ela que ele transferiu o amor dele para os filhos dela, para os meninos dele, para que os meninos não passassem por nenhuma situação ruim. E isso fez muitas vezes o inverso, porque nessa situação de ser pai e mãe é muito difícil você criar, principalmente 2 meninos. E eu sei que para a Grace foram muitas situações dela com os meninos. Hoje é realmente aquela história do caos para uma vida gloriosa que ela vive hoje, né, de trabalhar na mesma profissão que o filho mais velho, de ver o filho mais novo aí já construindo a família dele também. Mas cabe num livro, pelo menos uma trilogia, a história dela com esses meninos. Pois eu quero saber agora, me conta assim. Vamos resumir. A primeira coisa que vier na tua cabeça, Grace. A primeira coisa Vamos resumir. Há 3 anos atrás, nós tivemos acho que foi assim, o fundo do poço com os meninos. Certo. A ponto de irem para a delegacia e terem medida protetiva um contra o outro. Da mãe estar desesperada, da mãe não conseguir trabalhar porque chorava. 4 anos, né, Adriana? Tem mais, tem 4 anos. De chorar, de não poder, de ter que ir trabalhar porque precisava, porque tinha obrigação, mas que... Eu não sei da história, é até bom eu não saber, porque as pessoas que vão assistir também querem entender um pouquinho. Essa medida protetiva foi do filho com você? Não, dos 2 meninos. Dos 2 irmãos. Do mais novo para o mais velho. De uma briga que eles tiveram, de briga corporal mesmo. Pronto, agora que eu tô entendendo. Então, a medida protetiva foi dos 2 irmãos não se encontrarem mais. Exatamente. Mas eles moravam juntos. E aí eu tenho os últimos 4 anos passaram. E aí ontem, essa semana agora, na segunda-feira, o mais velho... de medida protetiva? 1 ano. Menos de 1 ano. Porque ele não tinha 18 anos ainda. Então, quando ele completou 18 anos, a medida protetiva caiu. Mais novo. E aí, a gente aprende, a gente leva... Isso mostra pra gente assim, ó. Eu, mãe, quando via uma mãe de bebê no colo, grávida, eu dizia assim, meu céu, curte um, depois tem um outro. Hoje, quando eu vejo uma mãe com um bebê pequenininho, assim, você já está pensando em outro? Não deixe ter uma diferença muito grande de idade. E aí uma psicóloga amiga minha, né, que eu acho que você também conhece, começa a conversar e começa, né? E aí ela disse assim, olha, até 4 anos são consideradas gerações, a mesma geração. 5 anos são gerações diferentes.
Então, as gerações diferentes, essa diferença de idade dos meus filhos, que são 7 anos de diferença, eles encrencam muito, eles brigam muito, até hoje. Eles ainda discutem, eles acham que um tem a razão, um tem que mandar e o outro tem que obedecer. E isso foi o grande problema sempre para mim, né? Então, como mãe de 2 meninos, numa diferença muito grande de idade. Quando você tem, a Adriana teve os 2 meninos, um que cuidava, o Vinícius que cuidava do Iago, mas porque a diferença deles são menores. Eles estão mesma geração. Sim. Então, mas a gente agradece todos os dias, porque tudo é um aprendizado. Tudo. Todos os dias é uma coisa nova, todo dia é um Como era o aprendizado. relacionamento que você tinha com seus filhos nessa época? Com os dois? Com os dois. Deus, o mais velho praticamente ficou fora de casa 2, 3 anos. Fui a pior mãe do mundo para os dois. Os dois, né? Tiveram Eles suas dizem fases, isso? mas Diziam. disseram, diziam muito, 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 muito. Infelizmente. Adriana conta a história aí completa depois. Tem que contar aqui, ó. Hoje a ideia. Tem que contar no podcast, que você vai ficar salvo. Tem que contar. Mas não. Eu acho que a ideia hoje não é mostrar o que foi feito, o que foi as dores. É mostrar que as dores se transformam e que você deixa o tempo passar, que a vida coloca coisas no lugar. Foi o que eu disse essa semana para minha mãe, comentei com a Adriana também, e eu disse isso, a vida ela coloca as coisas no lugar. Eu trabalhei 10 anos praticamente, 10 não, 12, né, Adriana? 12 anos a gente trabalhou junto, a última empresa que a gente saiu, a Adriana saiu praticamente 4 meses antes de mim, e quando eu saí, eu vivi um luto grande. E nesse luto, os meninos se preocuparam muito do que vai acontecer, como é que vai ser, o que que você vai fazer, né? Os meninos e o meu marido, né? Como é que vai ser agora? E aí o meu filho mais velho ligou um dia para mim e disse assim, você tá onde? Eu digo, tô em casa, então vem aqui. E deu o endereço. É um curso de corretora de imóveis. Eu disse, Riva, deixa eu sair, deixa eu receber, deixa eu organizar as minhas contas, deixa eu organizar a minha vida. E aí eu vejo o que eu vou fazer. Ele disse, não, já está pago. Pode começar a fazer o curso. É um curso de 4 meses online, depois você faz o restante, depois você vê quando é que você começa a trabalhar. E aí agora já tem 1 ano que eu estou com ele, não trabalhamos mais na mesma empresa, porque ele está em outra imobiliária, mas esse último ano e meio a gente trabalhou junto na mesma imobiliária. Ainda naquela, né? Eu estudei mais e eu sei, e hoje você é minha estagiária, e eu espero que você aprenda, mas a gente aprende a conviver. Sim. E aí, na segunda-feira passada, ele orientou, ele correu atrás de documentação, ele orientou e ele ajudou o irmão a comprar um apartamento. Então, o filho mais novo está recebendo, acho que sexta-feira ele já recebe a chave para poder mudar. Essa semana foi uma história, mãe, você está onde? Eu digo, estou em casa, então vamos ali. Vamos comprar geladeira, vamos comprar móvel, vamos comprar guarda-roupa, vamos comprar as coisas que precisa, que o mais velho está ajudando, que tem uma condição melhor, né? Pelo trabalho, pela condição que o pai dele hoje deixou ele. Está ajudando agora o mais novo a organizar a vida e a seguir sozinho. Então a gente só tem que agradecer. A gente só tem que agradecer e hoje dizer para as mães assim, ó, passa. Tudo passa. Tudo entra nos eixos, tudo vai se acomodar. Mas para se acomodar, só te cortando um pouquinho, para se acomodar, teve uma coisa que foi muito forte, que foi você se lembrar quem é você. Porque se você tivesse entregue a todas as coisas, se você tivesse sucumbido em algum momento, se você tivesse duvidado, se você tivesse incorporado tudo que você ouviu dos meninos, né, nessas épocas difíceis, talvez não tivesse entrado no eixo.
né? Sim. E o quão é importante a gente ter pessoas do nosso lado que façam com que a gente enxergue tudo isso. Mas o problema é quando a pessoa vai embora. Só fala por telefone. Mas a gente vai embora no físico da distância, mas Ai, mas é tão difícil. Grace, você consegue me dizer uma virada de chave assim na sua vida? Tipo, eu tava aqui, tava vivendo um caos e de repente aconteceu isso, que foi uma virada de chave e tudo começou a melhorar a partir disso. Ai, eu acho que o desafio da última empresa, do último trabalho, a convivência, e é o que a Adriana diz, né, de você ter uma rede de apoios, de amigos, que você começa a escutar, que você às vezes até acha que você está certo, que você tem que fazer, mas que você começa a dividir experiências e sentimentos, você começa a ver que tem muita gente numa condição pior, que tem muita gente que passa por situações piores. Então a gente sempre disse, né, tanto eu quanto a Adriana, porque eram 5 crianças, né, e a gente tinha que agradecer e tem que agradecer ainda todos os dias, porque nenhum era doente, porque nenhum teve nenhum transtorno, porque nenhum veio com nenhuma síndrome, nenhum problema. Então as dificuldades que a gente teve foram as dificuldades do dia a dia, de escola, de pegar final de ano e estar desesperado. Meu Deus, ele vai perder o ano. Vamos estudar, vamos sentar, vamos fazer, porque um ano de estudo é muito dinheiro para se perder. Então, foram as dificuldades do dia a dia. E das conversas entre as amigas, né? Porque são 5 de um lado, mais uma que a gente, que são as minhas 2 irmãs, né? E que a gente está sempre junto. E hoje eu me vejo assim, eu me vejo numa situação onde eu tenho, a Adriana acompanha, a Adriana sabe, a minha outra irmã, daqui, a minha amiga, e ela está passando, ela descobriu agora a fibromialgia, então ela está passando por muita dor, por muita adaptação na vida dela. Há 5 anos ela ganhou um neto, e aí o neto é aspecto autista, então deu uma reviravolta na vida dela muito grande. E essa semana eu fui no dia da amiga lá tomar um café com ela, e eu disse assim, Leila, você sabe quantas vezes eu pensei em pedir a sua casa lá de cima, para mim vir morar aqui, para mim poder fugir da minha casa, das minhas coisas e tentar. Então, quando você para hoje e você vê como está a minha vida, como estão os meus filhos, a gente entende que tudo passa, que tudo vai se adaptar. Então, hoje, eu sou a rede de apoio dela, de ir lá, de beijar e de dizer assim, ó, tenha paciência, porque não vai ser tão fácil, porque quando a gente mexe com saúde é mais difícil. Mas as coisas vão se adaptar. As coisas vão acalmar, né? E a vida vai seguir. E a gente, no final das contas, tem que sempre agradecer porque a gente tem saúde. E o resto a gente corre atrás. Só a vontade de ficar rica que não passa. Amiga, fica, por favor. Se você ficar, eu sei que eu vou ficar. Mas eu não preciso ficar rica, eu posso ser amiga da rica. Eu não vou nem comentar, porque senão entra aqui em outro assunto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês duas. Nós temos uma riqueza que poucas pessoas têm. Porque é tão difícil uma mulher apoiar a outra. Eu já sou rica e você também é. É isso. Então, essa é a maior riqueza que a gente tem, não é o dinheiro. Né? Porque assim, se a gente juntar as nossas migalhinhas, a gente consegue ir para Paris. Com certeza. Porque a gente consegue fazer coisas que a gente nem imagina. Quando você tem uma pessoa que está lá e fala assim, Camila, vai dar certo. Camila, vamos trabalhar esse final de semana. Essa energia de dizer, tipo assim, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você recebe aquela energia que, cara, o apoio não necessariamente você precisa, como dizer, são muito amigas, né, vocês, não necessariamente você precisa estar lá, né? Você pode estar presente, mas não fisicamente. Pois é. Você pode andar assim, tipo, 17 horas de carro pra ver a amiga. Você pode perder tempo com a amiga, que foi ela.
né? Então, assim, história para outro dia. História. Mas Uhum. essa dificuldade faz a gente crescer num tamanho sem igual, né? E como ela se sentiu mãe antes de se separar, eu me senti mãe antes de me separar. Então, não necessariamente você precisa estar sozinha Pra ser mãe. para ser mãe, mas você precisa ser sozinha para ser inteira. Para, sim. E para assumir a responsabilidade e seguir em frente. E dizer assim, ó, eu vou fazer, porque a Adriana não foi muito diferente de mim, a gente fez faculdade depois que a gente já tinha os filhos, né? A gente apontou no lado comercial depois que a gente tinha os filhos pela necessidade, né? Eu sempre disse nos meus processos seletivos e quando eu contratei, eu sempre coloquei assim, eu tenho uma pessoa que tem uma qualificação, uma preparação didática muito boa, né? Mas às vezes mora com o pai, e aí eu tenho uma pessoa que também trata muito bem, que também se coloca muito bem, mas precisa trabalhar porque tem 2 filhos, porque precisa sustentar a casa, porque precisa correr. Quem é a minha opção? A minha opção vai ser sempre quem precisa do apoio, quem precisa do trabalho, quem precisa de enxergar que ela tem que ter só uma oportunidade para crescer, para fazer e para acontecer. E que tem que ter muita paciência, que tem que ter muita determinação, que tem que ter muito estudo. Hoje eu estou numa área, para mim, muito nova, né? 1 ano de mercado, e que disse esses dias, o médico ele estuda a vida toda, o advogado, o psicólogo, ele estuda a vida toda. Por que eu não tenho que estudar? Todos nós temos que estudar a vida Né? toda. Por que eu não vou É continuar uma coisa estudando? que não tem fim, não, querida. Não tem. Não tem. Tão bom estudar, mas Sim. Organize as suas coisas, organize a sua vida e você vai estar se valorizando. Você não está estudando para o outro, você está estudando para você. É o Isso! seu crescimento, né? É o seu É isso aí. crescimento. É isso aí. Pois é, pois é. E se você pudesse, assim, deixar uma mensagem para as mães que juntas ou sozinhas enfrentam essa dificuldade, qual seria? Além do que vai passar, mas assim, algo que você fala assim, ó, foca nisso aqui. Não se desesperar. Acho que é o ponto. É o desespero. Eu quase não me desespero. Eu sou calma. Nós somos, aprendemos a ser. Eu levo a vida assim, eu acho graça. Eu sou Olha, assim mesmo, viu? eu vou fazer 50 em janeiro. Hoje eu digo para você que eu vou assim também. Hoje eu dou risada de tudo, eu acho graça com tudo, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Pode não ser no meu tempo, mas ela vai acontecer. Só que se a gente ficar quieta, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser, que tem que fazer, você vai adoecer. Se você adoecer, o que você vai fazer? A gente escuta muito, sabe? O tempo todo. Se você parar pra pensar, você tá em qualquer lugar, aí você tá fazendo uma coisa, sei lá, botando um lençol na cama de um jeito, aí a pessoa diz assim, cara, não faz da jeito não, tem que ser assim, tem que ser. Por que que tem que ser? Por que não pode ser do seu jeito? Por que não pode ser? Também não. Escorpiana, se você falar assim, não faz, aí a gente faz. Aí ela vai lá e faz sozinha. Mas, tem uma coisa, e eu posso dizer para você assim, conselho que eu dou, Sim. Arrume uma amiga. Ainda bem que eu tá? Largue! 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 Nossa, você também, amiga. Arrume, abraçada. arrume uma amiga. Mas tem que ser uma amiga que briga também, né, amiga? Uma amiga Inclusive que desconfie que você e ela têm um caso, deixe pensar, sabe? Deixe falar. Eu já fui casada com ela várias vezes. Já? Vocês dois tinham um caso. E até hoje, de vez em quando, eu digo sobre isso. Você não pode elogiar outra mulher que você é sapatão, você não pode. Lógico. Olha, eu escutei, ela vai te contar a história depois, mas eu escutei dizer uma pessoa dizendo assim: você não é amiga da Adriana, você tem interesse por ela.
Não é só amizade. Pois é. Tá Os aí, anos então, claro que você passaram. tem interesse em mim. Os, Interesse em ser minha amiga, em me apoiar, em ser minha os irmã, em anos ser passaram e um dia ele me ligou e disse assim: hoje eu acredito na sua amizade com a Adriana. Nossa, Eu peguei a mensagem e mostrei para ela e disse assim: respondo. Ela disse: não, não precisa responder. Então, o meu conselho hoje é assim, ó: tenha uma amiga. Com certeza vocês vão resolver as coisas. verdade. Vai se resolver, E, vai e pensar, agora eu vou te vai soltar um ajudar conselho também. e vai resolver. Oi? Vou te soltar um conselho também. Quando Ah, acontecem essas coisas, quando a pessoa desconfia de você, ou induz alguma coisa, ou julga alguma coisa, nunca é sobre você, sempre é não. sobre ela mesma, É, né? a gente sabe disso. Então, então acaba que, tipo assim, hoje eu tenho outra consciência, né? Enfim. Acaba que, tipo assim, quando tem esses julgamentos, essas reclamações de te julgar de uma forma X, Y, Z, cara, não é sobre mim, é sobre o outro. É. E eu não vou julgar essa pessoa que tá me julgando porque, enfim, não é meu, é dela, e eu não pego o que é meu, só pego o que é meu. E aí, no momento que essa pessoa precisar de você, você ajuda, porque somos mulheres e nós devemos sim nos apoiar, né? E o E tapa com luva de pelica é mais gostoso, né? como é? E o tapa com luva de pelica é mais gostoso. Tapa eu já não sei, que eu já também não concordo, É, mas enfim, apesar de eu gostar aí, né, dos tapas, umas brigas eu sou com mais os da. outros, eu acho que depois dos 50 eu fiquei mais assim, nem me dá o luxo de dar um tapa de luva de pelica. Não, você não se estressa mais. Não Não, vale a pena. Não não. vale a pena você revidar, não vale a pena você ter que provar. Acaba o botox. É isso mesmo. Ó, é uma coisa que eu digo, a Adriana escutou a vida toda eu dizendo isso, até em questão dos meus relacionamentos, é que o mundo ele é redondo. Aqui a gente faz e exatamente aqui a gente paga. Então Total. hoje Cada vez mais rápido, tá girando muito rápido. ninguém Não me por deve conta nada do, hoje. não por conta do mundo ser Ninguém. redondo, mas porque existem leis, né? Tipo, a lei da gravidade é uma lei e não tem como você ir contra ela. Assim como a lei da semeadura é uma lei, também você não tem como ir Sim, contra ela. Se você sim, plantar, sim. você vai colher. Não importa se você é branco, preto, magro, alto, gordo, Aqui se você você é faz e aqui criança. você. A criança, sim, criança, lei é lei. Ou você Uhum. acha que se a criança pegar, estiver balançando uma cadeira que não é de balanço, se ela cair, ela vai subir? Porque a criança? Não, É. querida, ela vai cair, porque lei é lei, não Uhum. importa a Uhum. idade que você tem. Sim, sim. E quando você é inteira, que você não duvida de quem você é, que você não duvida da capacidade que você Você não tem tem, medo. né? Então essas coisas não te afetam, Uhum. não mudam a sua vida. Né? Talvez lá atrás eu tivesse muito medo, eu chorei muitas noites, Uhum. muitas vezes eu era uma boa mãe, tenho certeza que ela também, porque a gente sente, porque a gente acha que a gente não é suficiente, porque a gente não está em casa, porque a gente precisou deixar com uma pessoa que nem conhece a gente direito. Eu já precisei disso, não conhecia, para poder fazer o que eu precisava fazer, ou então ter que sair de madrugada para levar no médico num lugar que eu não conhecia, que eu sou daquelas mães loucas, vamos, e aí, né, como é que faz? Quando eu era criança, eu tinha um sonho, tu acredita? Você falando isso, me recordei totalmente. Eu falava com minha prima, que ela era 7 anos mais velha que eu, e eu dizia assim, se tu tiver um filho, e eu nova, criança ainda, se eu tiver um filho, eu levo pro trabalho. Eu digo, cara, eu acho isso incrível, porque meu sonho é realmente como os chineses vivem. Você tem um filho, você pode levar pro trabalho. Põe nas costas, Problema né? de você levar o filho pro trabalho. Eu falo isso, mas por quê? Porque pra você justamente não depender de ninguém. E tipo assim, não que seja ruim depender da pessoa, mas às vezes não tem com quem deixar numa situação dessa, por exemplo, né? E a criança Uhum. muitas vezes quer ficar com você. Eu digo isso porque quando eu era criança, a minha mãe me levava pro trabalho e eu ficava na minha, de mãe, por favor, me leva, eu quero ficar quieta. Né? Tipo assim, eu vou ficar quieta, eu não vou dar trabalho. E assim eu fazia, porque eu preferia ficar com minha mãe do que ficar com a babá em casa. Entendeu? Então o filho, ele realmente prefere ficar com os pais. Mas a sua mãe foi feliz de ter um lugar onde podia levar você. A maior Ela me parte. levava A minha mãe poucas também tinha, vezes. viu, amiga?
porque a minha mãe lavava a roupa pra fora, eu ficava dentro do tanque. Então ela tinha, qualquer lugar que ela fosse, eu tava junto. Eu sou, meu Jesus amado, eu sou muito abençoada. Eu tenho uma filha e eu empresário, meu marido empresário. Então, tipo assim, ela sempre ia pro meu trabalho ou pro trabalho dele. Uhum. Porque é difícil você ser não ter o seu negócio e você não ter com quem deixar, Rede de apoio. ter como levar aquela criança. Né? E para as mães que precisam trabalhar fora, aonde não é o emprego, não é o negócio delas, né? Onde elas são contratadas, ainda é mais difícil ainda. Dificílimo. É mais ainda. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e eu sempre digo assim, férias, né? Se quiser trazer, pode trazer. Eu não tenho besteira nenhuma com isso. Uhum. Criança, Uhum. não tenho. Aliás, eu passei a apoiar. Se quiser, ela que não quer trazer. Motivos dela, enfim. Mas eu digo, pode trazer, eu não tenho isso. Mas são poucas pessoas que entendem isso. São poucas. E, assim, são poucas oportunidades que a gente tem de ser assim. Né? Eu brinco, obviamente, que na época foi uma situação muito difícil, né? Pra minha mãe ter que me carregar pra onde ela ia lavar roupa. Mas é porque eu não ficava com ninguém, não queria ficar com vó, eu chorava muito. Mas você achava massa ficar no tanque? Eu tinha 3 anos, então... Eu ia. Mas vivia doente, aí eram 2 problemas pra minha mãe. Mas, assim, imagina, hoje, no nosso trabalho, primeiro que assim, você hoje é empresária, você consegue, mas eu que trabalhava de CLT na época, como é que eu fazia? Quantas festas eu perdi, a Grace perdeu, porque a gente não podia sair. Não tinha E como eu ia sair. ter que viajar, como é que eu ia levar? Né? Então, hoje, quando a minha filha fica sozinha, se a minha mãe não estiver em casa, ela nunca pode ficar sozinha, cuida da casa sozinha. Mas são tantas coisas que você fala assim, meu Deus, e talvez por isso muitas mulheres se recusam a assumir viver só. porque acham que não vão dar conta. Sim. Porque tem uma dependência emocional e até da condição física de não poder seguir sozinha. Então, a gente não está aqui para dizer assim, mulheres se separem. Não é isso, tá? Mulheres, a partir de amanhã, a gente está aqui para apoiar vocês. Pode deixar um parceiro, porque você apoia sozinho. Não é isso. Não é isso. Mas é o fato da gente estar aqui para você poder conversar com alguém. Porque a gente se sente sozinha, como mãe. A gente se questiona se está fazendo certo, se está fazendo errado. E você falou o que? Condição física. Cara, sabe por quê? Porque você, não é só a comida que você faz, você faz a comida, você lava a louça, você guarda, você pega a roupa da criança, a sua e mais outra criança, aí você lava, aí você guarda, aí você cuida da criança, você dá comida, aí você tem o seu trabalho, tem seu planejamento no trabalho, tem suas necessidades fisiológicas também, tem suas necessidades básicas, tem o seu lazer, tem o lazer do filho, tem as contas, tem... Cara... Tem a escola dos filhos, que você tem que ser professora. Então, ter esse apoio, porque a gente sempre vai encontrar uma mulher que sabe alguma coisa, que vai te ajudar com alguma coisa. Nem precisa ser, tipo assim, não tô falando nem de apoio financeiro, eu tô falando de apoio até da tua energia, de você chegar, tipo assim, cara, não se preocupa não, por isso aí tranquilamente. O que você precisar, eu tô aqui. Às vezes ela nem vai precisar só porque você disse isso. Né? Tipo assim, o que você precisar, eu tô aqui. Pronto. A frase que, tipo assim, e ela consegue, porque ela sabe na cabeça dela. Ela tem esse apoio. Exatamente. Ela tem esse apoio. E ela consegue ir. E esse é o nosso... Mas essa energia aí é diferente, porque as pessoas, muita gente se aproxima da gente por interesse. Muita gente se aproxima porque quer ter vantagem em alguma coisa. Então, quando você encontra realmente uma pessoa que, às vezes, pelo olhar, não precisa... Quantas e quantas vezes, isso eu digo para as minhas 2 irmãs, tá? Para a Adriana e para a Leila. Quantas vezes a gente não precisou nem falar nada? A gente só olha. Só olha. Eu tenho amigas que só olham. Aí ela começa a rir. Igual mãe antigamente, que dizia assim, fique quieto, se você falar que a mãe só olhava, que já não é mais da nossa geração, né? Porque minha mãe já não conseguiu, nem a mãe da Adriana fazer isso, mas as nossas avós faziam de olhar e o filho obedecer. Ah, minha mãe conseguiu, amiga, mas agora que eu fiz 50, ela olha, eu olho, dou risada, pronto.
É, né? Uhum. É sobre isso. Grace, É. última pergunta, se você me permitir, claro. O que é sucesso para você? Hoje, ter a minha casa, ter o meu carro, ter o meu trabalho, ter os meus filhos Bonitos. harmônicos novamente, amigos e trabalhar hoje com o que me identifica, com o que eu gosto, com contato com o público, né? Ser muito bem cuidada, ser muito bem amada, chegar em casa e a janta está pronta, levantar e dizer assim, o que é que você quer tomar de café hoje? Então, assim, me permitir, com quase 50 anos, ser cuidada. Hoje eu me permito ser cuidada. Hoje você é o sucesso total. Arrasou! A gente corre. É isso aí. Pode ter certeza que a gente vai esperar você para você estar nessa bancada aqui para a gente conversar. A gente tem algumas histórias, né? Umas de sucesso, outras nem tanto, mas que fizeram a gente ser quem a gente é hoje. Total. Né? E precisávamos passar por isso. Precisávamos passar por isso. Então, só Olha, tenho para te agradecer. Eu acho que o dia que eu for aí, que eu devo estar em setembro, outubro, novembro, talvez. Foi meu aniversário comigo. Como é? Meu aniversário é em setembro, aí você vem na época de setembro. Mas entre setembro e novembro, a gente deixa para novembro e comemora junto em novembro. Por que você não vem para setembro para cá? Não entendi. É porque novembro... A partir de setembro. Então ela vem 2 vezes. Eu vou conversar com o Di, meu amigo. Não, é muito longe para ir 2 vezes. Não dá para ir 2 vezes. Setembro e novembro não dá. Ó, eu só acho que depois que nós 3 sentarmos juntas, para escutar todas as conversas, todas as histórias regadas a um bom vinho, vai ter assunto para programa de TV. Não vai ser para podcast, não. Vai ser para programa de TV. Você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, vocês são doida. Exatamente isso. E por isso que a gente está aqui, bem, com saúde, feliz, com todos os nossos grisalhos, né? Pintei os meus, não aguentei. Mas vai no seu tempo, amiga, vai dar certo. Não tem sei lá, hoje ou amanhã, é no seu tempo. Quando acontece. E outra, gente, pintado, não pintado, é como você se sente, é o que eu sempre digo. Né? Mas o que eu tenho de verdade... É um assunto interessante. Por que não assumir os seus brancos? Porque eu vou ficar velha. Não vai ficar velha. Se você eu não acho que seja, não acho que seja o assunto mas ficar velha, mas é uma questão de aceitação e não só, que nem no caso da Camila, não é porque ela não se aceita, eu acho que é outra coisa. É o como ela se sente bem. Né? Então ela se sente bem pintando e tá tudo bem, eu me sinto bem desse jeito, você desse Até jeito. ela ficar grisalha. O dia que ela ficar grisalha, ela vai dizer, meu Deus do céu, eu devia ter feito isso hoje. Não forçado, que não funciona. Né? Mas de qualquer jeito, amiga, ó. Te amo. Te amo. Cuide dela, tá? Cuide dela, porque agora ela é responsabilidade sua aí, tá bom? Todos nós aqui, ó. Amém. Que assim continue. Muito obrigado. Continuo acompanhando vocês. Tenho certeza do sucesso. Esses projetos da Adriana já vêm aí há pelo menos 4 anos na caixinha. Vamos fazer. Uma hora vai estar executando e uma hora vai apontar e vai ser sucesso. É isso aí. Grace, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É Brá? Brá. É muito Brá. Grace, Brá. Muitíssimo obrigada, meu amor. Até a Um beijo próxima. para vocês. Bem-vinda aqui no nosso podcast, na nossa vida. Estamos aqui para apoio. Da mesma forma. Um beijo. Beijo, meu amor. Tchau, tchau.